Petit gâteau é uma sobremesa super simples e fácil de fazer, mas ela me levou para lugares que eu nunca imaginei chegar. Deixa eu te contar essa história e, é claro, fazer essa receita junto com você nesse vídeo de hoje. Oi, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita que ela é super especial para mim e ela deu início a toda a trajetória que eu tive dentro da gastronomia. E a receita de hoje é o petit gâteau. Você já ouviu falar ou sabe o que é o petit gâteau? O petit gâteau foi uma das primeiras receitas que eu fiz quando eu tinha lá os meus 12 anos. E deixa eu te contar essa história porque ela é muito boa. Nessa época, o único programa que eu gostava de assistir na TV era o famoso Shoptime. O programa ele tinha só venda de produtos de gastronomia. No caso, era máquina de tortinha, máquina de fazer pipoca, panela, um monte de máquinas de tudo que você pode imaginar na vida. E um desses programas que eu estava assistindo, eu vi essa máquina de tortinha, o qual o apresentador estava fazendo um petit gâteau nela. E nesse petit gâteau era aquele bolinho que ele estourava e escorria chocolate. Eu, como, claro, uma boa criança que amava chocolate, olhei para aquilo e na hora quis colocar na minha lista de desejos para o Natal ganhar uma máquina dessa. Então eu recebi... Então eu ganhei essa máquina de aniversário e Natal, que eu faço aniversário em dezembro, bem próximo ao Natal. E eu comecei a fazer essa receita no próprio encarte que vinha ali junto com a maquininha. Eu fiquei conhecida pela minha família toda como a fazedora de petit gâteau. E aos meus 15 anos, meu pai na época abriu um restaurante italiano e eu fui a responsável por implementar essa sobremesa no cardápio do restaurante dele. Mas só mais pra frente, na época da faculdade e depois com a possibilidade de estagiar na França, que eu conheci realmente a história do petit gâteau e realmente entendi o que é esse doce e por que e como ele foi criado. Então, o petit gâteau ele foi criado em 1980 por Michel Bras, um chefe francês, um chefe francês em um inverno super rigoroso. Não era um inverno rigoroso. É. Não, era um inverno quente. Entendeu? Vou contar pra você a história. Ó, presta atenção aí. Então, em 1980, Michel Bras ele criou essa sobremesa porque deu um inverno muito quente lá na França e ele queria que tivesse um doce parecido com neve, que derretesse ao cortar. E aí foi aonde ele desenvolveu o fondant au chocolat, que é hoje conhecido aqui no Brasil como petit gâteau. Beijo pro mozão que tá lá me assistindo. Então, quando eu fui pra França e também lá na gastronomia, a gente ouvia falar muito no fondant au chocolat e a gente fez essa receita. Só que a receita que eles fazem lá é um bolo grande, o qual você corta fatias e normalmente é servido com chantilly. Então, quando você vai almoçar em algum restaurante, nesses restaurantes que tem prato principal, mais sobremesa lá na França, normalmente é acompanhado de uma sobremesa desse tipo. E aí vem acompanhado com esse chantilly, só que é em fatias e normalmente ele é feito primeiro um bolo grande, como eu falei, ele é esfriado e depois, na hora de levar para você, nessa fatia ela é aquecida. Então é diferente do petit gâteau, que é um bolinho pequeno. Então como é que a gente transformou o fondant em chocolat no petit gâteau? Essa transformação ela foi feita pelo chefe Jacquin, que veio também da França e trouxe essa inovação para o Brasil no restaurante dele. Então agora que você já sabe como surgiu o petit gâteau, um pouco da história que eu tenho com o petit gâteau, porque foi através desses programas de TV que eu sempre assisti, que eu sonhei em fazer gastronomia, que eu fui atrás e busquei me profissionalizar, estudar, estagiar na França, voltar, ganhar o que seja doce. Então chega de papo e vamos agora aprender a fazer essa delícia que é o petit gâteau. Vamos aos ingredientes. E como vocês já sabem, eu sou formada também em nutrição, então eu sempre vou tentar trazer opções para quem tiver algum tipo de restrição na dieta. Então, aqui nesse primeiro bowl a gente vai ter 4 ovos inteiros e 30 gramas de açúcar. Você pode utilizar o açúcar mascavo, o refinado, o demerara, só não o de coco porque o sabor vai ser muito forte e vai interferir no nosso sabor do petit gâteau.
Nesse outro bowl a gente vai ter 200 gramas de chocolate. Eu estou utilizando aqui o chocolate 70% cacau da Le Anthony. Ele é vegano, mas você pode estar utilizando qualquer chocolate amargo que você encontrar. Caso você não goste de chocolate amargo, você pode substituir por 200 gramas de chocolate ao leite, mas você terá que acrescentar 10 gramas de chocolate em pó, cacau 100% em pó, certo? Aqui a gente também vai ter 50 gramas de manteiga sem sal. É muito importante essa informação porque vai interferir no resultado final. Se você não consome manteiga ou produtos de origem animal, você pode substituir por óleo de coco sem sabor ou então azeite de oliva. Eu particularmente amo com azeite de oliva quando eu faço aqui em casa. E aqui a gente vai ter 30 gramas de farinha de trigo, que você também pode substituir por farinha de amêndoas, farinha de arroz, farinha de aveia. É uma quantidade tão pequena que não vai fazer diferença nenhuma no final na receita. Então, o primeiro passo para nossa receita é começar derretendo esse chocolate com a manteiga. Eu vou utilizar o micro-ondas, vou derreter de 30 em 30 segundos lá no micro-ondas, mas você pode fazer também no processo de banho-maria, que é colocar numa panela com água quente ali no fogão e ir derretendo ele. Enquanto a gente vai derretendo o nosso chocolate, a gente vai bater os ovos com o açúcar. Então a gente vai incorporar essa manteiga nesse chocolate. E aí é só misturar todos os ingredientes em um único bowl. Super fácil, né? Mas o segredo dessa receita é o tempo de preparo dele no forno. Se você errar, vai virar um bolinho batumado, não muito gostoso, mas também não ruim, porque só vai ingrediente bom, né? Então, chocolate devidamente derretido e incorporado na manteiga. Agora a gente vai passar tudo isso para um bowl maior. Poderia já ter derretido o chocolate nesse bowl, claro. Mas na hora eu esqueci desse detalhe, né? Então, facilite sua vida e já faça isso num bowl maior, que aí você não vai ter duas louças para lavar. É uma ideia muito boa. No caso, não vou ser eu que vou lavar a louça, né? Então agora a gente vai colocar o chocolate aqui e a gente vai verter essa mistura de ovo com açúcar e vamos incorporar. Vocês já vão ver que essa mistura ela vai mudar a textura, ela vai ficar mais firme conforme a gente for incorporando. Então olha só como ela já fica bem mais bonita. E aqui agora a gente vai finalizar colocando a farinha de trigo ou a farinha que você escolher utilizar. Feito isso, a nossa receita tá pronta. Ela não leva nenhum tipo de fermento porque ela vai estufar levemente, mas é por conta dos ovos. Então a gente não adiciona nenhum tipo de fermento. E quem sempre tem dúvida sobre o que tem dentro do petit gâteau é a própria massa dele. Então ele só vai cozinhar por fora e o miolinho vai ficar ainda cru e é isso que vai dar aquela derretida. Pra gente agora levar esse nosso petit gâteau para assar, não existe segredo, a gente vai só colocar dentro dessas forminhas. E essas forminhas, ela tem o costume de grudar muito. Então o que você vai fazer? Ou você vai untar com desmoldante, esses tradicionais que a gente usa para bolo, ou então você vai untar com manteiga e farinha, igual forma para bolo, certo? Então aqui no caso, como eu tenho desmoldante, eu vou untar para ser mais prático. O legal dessa receita é que você não precisa assar tudo de uma vez. Então, que nem essa receita, ela rende em torno de 6 a 8 forminhas dessa. Então, o que eu costumo fazer aqui? Agora, eu vou assar 2 pra gente já comer, eu e meu marido, enfim. E o restante, eu vou já deixar as forminhas untadas, as massinhas aqui dentro e vou levar lá pro freezer. Lá no freezer ele vai durar em torno de 1 mês, não muito mais do que isso, por conta do ovo e também por conta do sabor, que acaba pegando bastante esse sabor de geladeira, de freezer, né? Então, para você ter essa massa por mais tempo, você congela nessas forminhas e aí depois é só tirar do congelador e levar direto pro forno. Não precisa aguardar nem nada antes de levar pro forno. Aqui eu gosto de recomendar que você coloque em torno de 80 gramas em cada forminha.
e que seja um padrão. Por quê? Senão um petit gâteau vai ficar mais mole que o outro, ou um vai virar bolinho e o outro não. Então é legal a gente manter o padrão. Aqui, olha só. Eu gosto de deixar um dedo de distância. Eu já faço muitas vezes esse, ó, então eu nem preciso pesar, dá exatamente na mesma medida, ó. E aí a gente vai levar pra assar. Então aqui o forno já tá pré-aquecendo, dourador ligado em cima e embaixo, 220 graus, e a gente vai assar por mais ou menos 6 a 8 minutos. Eu sempre começo com 6, porque aqui vai um pouco mais rápido, mas dependendo do seu forno pode vir a demorar um pouquinho mais ou até mesmo ir mais rápido do que se imagina. Então fica ligado nesse tempo para não perder o seu petit gâteau. Uma dica que eu dou é sempre colocar primeiro um bolinho e testar a temperatura do seu forno. Nunca coloque a forma inteira para descobrir se essa temperatura e esse tempo vai dar certo, porque aí você vai perder tudo. Vamos às dicas de ouro enquanto assa o nosso petit gâteau. Nunca utilize um chocolate de má qualidade. Exemplo, hidrogenado, de cobertura. Quanto melhor for o seu chocolate, melhor vai ser o seu resultado final no seu petit gâteau. Dica 2. Não asse demais. É melhor você tirar antes do que tirar depois, senão você vai perder. E aquela dica incrível de testar um primeiro é a solução. Você nem imagina que lá na faculdade eu já ensinei os alunos a fazerem isso e eu já tive um problema de o aluno colocar a forma inteira e perder todos os petit gâteaux. Então realmente é uma coisa muito triste de se acontecer. Se você quiser um toque extra de um sabor diferente nesse seu petit gâteau de chocolate, você pode colocar uma colher de café, você pode colocar uma colher de rum e vai dar uma leve saborizada nesse petit gâteau. Lembre-se que essa é uma receita super inclusiva, você pode fazer ela da forma tradicional, vegana, sem glúten, sem lactose, de tudo da forma como você quiser. Então já deixamos o tempinho dele aqui descansando. E pra gente desenformar, é legal pegar um pano, porque a forma ainda tá bem quente, e passar uma faquinha sem ponta nem nada, ó, só pra dar uma leve descolada. Antes de virar o meu petit gâteau aqui no meu prato, o que eu vou fazer? Vou dar uma batidinha e eu vejo que ele tá bem solto. Então, é mais fácil e é mais garantido que não vai dar nenhum tipo de problema. E vem e tomba ele aqui no nosso prato. Aí você pode servir ele com uma calda de frutas vermelhas, com sorvete. Aqui eu coloquei um pouquinho de açúcar de confeiteiro para dar um charme nele. E vou colocar uma bolinha de sorvete para finalizar. Agora é a hora da verdade. Vamos cortar o nosso petit gâteau e ver se realmente ele vai fazer jus ao nome dele, que é de escorrer e ficar maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, dessa história e dessa receita maravilhosa hoje, já deixa aqui o seu like e o seu joinha e a sua curtida e já me segue e tudo mais que você tem direito de fazer aqui no meu canal.